quem esteve aqui em 1890, você sabe? Porque havia uma feira de gado em Benfica e foi inaugurada a balança em 1890. A balança ficava ali na entrada do distrito industrial. A feira de gado acontecia aqui, era uma das maiores de Minas Gerais. O Machado de Assis era um alto funcionário do Ministério da Agricultura. Ele esteve aqui representando o ministro. Ele esteve aqui, desceu do trem, caminhou até lá, o local da feira de gado. A gente vê o crescimento de prédios, lugares que era uma casinha, hoje é um prédio, onde era um terreno vazio, foi loteado e virou um monte. Algumas paisagens urbanas que você não tinha nada. Na frente da minha casa eu vi um morro com vários coqueirinhos. Hoje tem uma torre de 15 andares na frente, eu não vejo mais coqueirinho, vejo um monte de janela. Nós tínhamos os campinhos de pelada, tinha um riozinho, esse rio aqui, a gente nadava nesse rio. Bebia até a água deles, para você ter certeza. Hoje você não pode nem entrar nele. Tinha um local que chamava-se de Redondo, onde nós era garoto, nadava nele. Aqui aconteceram conflitos sangrentos por ocasião da Revolução de 30. Um dos jornais, eu tenho um jornal original comigo, mas olha só, esse é o Jornal do Rio de Janeiro, Correio da Manhã do Rio de Janeiro. O Correio da Manhã era um dos principais jornais opinativos do país naquela ocasião. Olha, a epopeia da Revolução em Minas. Como se desenrolou o grande movimento no glorioso estado montanhense. Benfica, Verdão da Mantiqueira, resistiu até a hora da vitória aos ataques das tropas legalistas. Olha, uma página épica tomada da remonta em Benfica. É a nossa Benfica. É a nossa Benfica. Todo mundo conhecia todo mundo. Se eu tivesse Juiz de Fora, por exemplo, se precisasse trazer um recado, alguma coisa para Benfica, eu chegava no ponto lá, todo mundo conhecia todo mundo. Quer dizer, eu tenho aquelas pessoas da minha época, mas hoje, por exemplo, talvez eu chego aqui na feira em Benfica, eu olho assim, 90% não é da minha época, são estranhos. Pois aí tá passando o trem, isso é o bairro. Pode deixar. Tá passando o trem. E os meus amigos, às vezes eu tô conversando, mandando mensagem, falando por telefone, eles escutam o apito e eu não mais escuto o apito. Aí nós tivemos em 1836 um outro personagem entrando na história, que é o Henrique Alvit. Ele veio abrindo a estrada do Paraibuna ali a partir de Ouro Preto, né, da antiga Vila Rica. Então ele veio aproveitando trechos do Caminho Novo, que era uma estrada anterior à dele, já existia essa estrada. Aquilo que podia ser retificado, aplainado, ele fez, ele procurou fazer, alargado também enquanto estrada, ele veio fazendo isso, a partir de Ouro Preto. Quando ele chegou nas imediações aqui do bairro Barreiro do Triunfo, o que ele fez? Ao invés de seguir em direção à represa João Penido, que é por onde passa o Caminho Novo, ele tomou o caminho, esse caminho para cá, vem em direção a Benfica. Então ele atravessou ali o Rio Paraibuna. Quando ele atravessou o Rio Paraibuna, ele fez uma ponte ali na margem do Rio Paraibuna. Ele fez uma ponte porque era preciso atravessar. Até então, o Caminho Novo sempre correu na margem esquerda do Rio Paraibuna, sempre na margem esquerda. O Alvit agora fez um novo traçado na margem direita. Então, quando alguém fala da Avenida Rio, aí é o meu questionamento. Quando alguém fala da Avenida Rio Branco e fala do Alvit, só fala da rua direita, da Rio Branco em direção à Graminha, aquela coisa toda do parcelamento das terras, dos torches naquela região central da cidade. Só se fala nisso. Opa, mas o Alvit abriu a Avenida Juscelino Kubitschek. Antes de chegar na Rio Branco, ele abriu a JK, a atual JK. Então, antes de ele chegar na Rio Branco, o que ele fez? Ele atravessou, ele fez uma ponte aqui na região de Benfica e esse retão todo aqui que você vê da JK já foi uma obra dele. Esse retão todo. Isso aqui é uma herança de Henrique Alvit. Eu acho que a arte é contemplação, né? A gente tem que ter carga para que a gente entenda o que está acontecendo lá fora. E a convivência com as pessoas de vários segmentos, de vários conceitos, a gente lida com pessoas de todas as classes sociais, por ser um bairro muito próximo ao polo industrial. Então a gente lida
com a pessoa que é um profissional liberal, com o empresário, com o pobre, com o rico, com outros, melhor dizendo, com outras culturas, porque vem muita gente de outros lugares trabalhar aqui, né? Então a gente às vezes começa a escutar vários sotaques diferentes. Eu acho que isso é legal da gente poder perceber a pessoa, perceber as questões. A gente troca a ideia e a gente entende, olha, isso aqui é legal de ser abordado, aquilo não é. A gente percebe as dinâmicas passando e isso ajuda no processo de ser artista, porque se a gente não tiver essa bagagem, como que a gente vai questionar, como que a gente vai perceber? E a cidade vai crescendo, o bairro vai crescendo, o que acontece? Eu tinha um terreno aqui e o poder aquisitivo vai tomando conta do bairro. Então o cara tem uma proposta boa, ele vende, vai para um lugar, você entendeu? Então foi assim, foi sendo feito. A maioria dos donos das casas, na rua Martins Barbosa e Benfica, são minorias, os que é da minha época de infância. Perdeu a identidade em relação a isso. O crescimento foi bom, foi. Mas trouxe muitos transtornos para nós aqui. Benfica era um bairro muito pacato, muito tranquilo, e hoje nós temos muita violência aqui. Acontecem muitas coisas que jamais a gente imaginaria que iria acontecer. Em 1847, eu tenho a reprodução de um mapa, onde Benfica já aparece no mapa. E em 1848 esteve aqui um naturalista alemão, Hermann Burmeister, e onde ele, no diário dele, ele fala sobre uma vila chamada Benfica. Quando ele atravessa a ponte do Henrique Alft, e ele passa por aqui. Ele já não seguiu pelo caminho novo, como os outros naturalistas anteriores a ele fizeram. Ele seguiu pela traçado do Henrique Alft, compreendeu? Que é a Estrada Nova, que é a Estrada do Paraibuna, compreendeu? E ele cita que ao chegar por aqui ele encontrou uma vila, uma grande vila chamada Benfica. Não tinha assim, esses prédios, igual tinham casas, mas a maioria dos terrenos eram com casas ou vazios, né? E nesses últimos 50 anos aí que as coisas veio crescendo. Aqui não tinha trânsito de carro, hoje é carro, passa ônibus, vai para a Vila Esperança, vai para o distrito. Então, o movimento, o fluxo de carro aqui é bem grande. Além das pessoas terem um comércio local mais efetivo, né, porque o bairro cresceu, então o comércio ficou um pouco melhor. E a gente também tem aquela questão que hoje em dia a gente não precisa tanto de deslocar para alguns serviços, tipo lojas, alguma coisa. Hoje você pede tudo pela internet, né? Então, se você é uma pessoa que tem a sua vida aqui, você tem o seu emprego nas redondezas ou dentro do bairro mesmo, você quase não precisa ir ao centro, a não ser que seja algo muito específico. O nome Benfica deve-se à Fazenda Benfica. A origem é essa. Existem muitas lendas. Ah, o cara ia despedir do namorado na estação, a menina, e ficava gritando Benfica, Benfica, Benfica. Eu sempre achei que isso era uma lenda, né? Ninguém vai dar nome a um bairro por causa disso, não é? Eu sempre achei que isso era uma lenda. Eu cheguei até a escrever um texto que saiu na revista Instituto Histórico e Geográfico sobre as diversas lendas que querem explicar o nome Benfica. Sempre falo sobre isso, mas no final eu digo o seguinte, na verdade, o nome de Benfica deve-se à fazenda chamada Benfica. Como se deu a origem deste nome, talvez o proprietário era descendente de portugueses, que Benfica é um nome popular em Portugal. E outra coisa, Benfica era sobrenome de uma pessoa. Havia um padre, Joaquim Antônio de Andrade Benfica, ele era vigário-geral do Bispado de Mariana e ele passou por aqui, por volta de 1852, ele passou por aqui. E a presença dele na região é citada no livro do Paulino de Oliveira, Efemérides Juiz-Foranas. Ele passou por aqui em 1852, o padre Joaquim Antônio de Andrade Benfica. Olha que coisa curiosa, né? Padre Benfica. Mas acontece que antes dele já existia o nome Benfica, que em 1847 o mapa já traz o nome Benfica. Compreendeu? Então, bem antes do padre surgir e muito antes da namorada, despedida do namorado na estação, já que a estação foi inaugurada em 1877, já existia o nome Benfica.